Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 11 dos Suplementos para Investir. Com vocês, Marcos Friedman. Hoje falaremos sobre crises econômicas, Keynes e Minsky, dois importantíssimos economistas. Estamos num momento em que realmente passamos por uma crise econômica diferente, em que não apenas temos fatores financeiros a se regular, mas também um vírus agindo sobre toda a sociedade em inúmeros parâmetros. Mas a presença de crises não é algo recente. Existem crises mesmo antes de Cristo, crises milenares. A especulação foi algo sempre presente na história da humanidade. A capacidade de imaginar coisas acima de uma realidade presente é o que faz o ser humano ser um dos animais mais fantásticos da cadeia alimentar. Então essas crises, elas geram inúmeros problemas dentro da organização social, mas não será algo que poderemos evitar. Talvez possamos abrandar essas crises, talvez possamos torná-las menos frequentes, mas as crises econômicas fazem parte do próprio ciclo de crescimento da economia. Não existe um sistema até hoje que conseguiu evitar o caos e totalmente removê-lo, né? Toda a natureza possui momentos de crescimento, desenvolvimento e queda. A própria natureza, você possui as estações do ano, o verão, a primavera, o inverno. Então é esperado até certo ponto a presença de alguns ciclos no nosso desenvolvimento econômico e conseguir perceber esses ciclos e agir de uma melhor maneira a nível macroeconômico em um governo, mas principalmente como indivíduo, como investidor, pessoa física, vai te trazer inúmeros benefícios. Uma das crises mais emblemáticas que já se teve foi a crise de 1929, a crise de 30. Naquela época, houveram inúmeros eventos, suicídio naquela semana, pessoas se jogando dos prédios e fotos extremamente chocantes como essa, em que o homem está vendendo seu próprio carro por US$ 100, contando que perdeu tudo que tinha, todo o restante do seu dinheiro no mercado de ações. Mas é algo que é muito curioso, porque se você analisar o gráfico daquela época do mercado de ações de 1929, você vai ver que houve uma crise, realmente. A maior queda aconteceu ali a partir de outubro, novembro, e houve um dia que foi considerado como a Quinta-feira Negra, e esse dia considerado como a Quinta-feira Negra, houve uma queda de 11%. Né? Para quem já está no mercado de ações há mais de 6 meses, já viu coisas muito piores na própria Bovespa. Já viu circuit breakers em sequência numa mesma semana. E se você observar, houve uma manutenção de uma linha de corte. Então você teve realmente ali fases em que se estava muito próximo dos 400 pontos, mas na pior das fases foi até 200. A Bovespa no ano passado fez uma curva similar, ela tinha ido já até próximo dos 120 mil pontos e depois, nas piores fases, não baixou mais do que 63 mil pontos. Então, crises similares acontecem de tempos em tempos e inclusive com proporções observáveis. Perceba que o mundo não acabou aqui, o mundo continuou, a vida continuou seguindo. Houveram muitos problemas? Houveram, com certeza, mas inúmeras empresas continuaram existindo. A cotação, no geral, caiu pela metade, mas não foi extinguida. Mas a pergunta que fica então é como que havia então tantas pessoas que perderam tudo, estavam vendendo o carro por US$ 100, como que houve essa quebra generalizada? Graças a esse fenômeno conhecido como alavancagem, em que você, através de empréstimos, utiliza dinheiro de terceiros para investir pesadamente. Como a expectativa era extremamente elevada de que haveriam retornos expressivos, as pessoas pegavam dinheiro de empréstimo para colocar nas ações, acreditando que aquelas ações iam multiplicar ainda mais e valeriam esse retorno.
Mas o que essas pessoas não pararam para pensar é que o mercado de ações ele é apenas um representativo da economia real. Então não tem como um aumento absurdo, insustentado, continuar no longo prazo, porque o mercado de ações é o mercado real. Então, se você compra uma ação do Pão de Açúcar e o Pão de Açúcar não está vendendo mais, o Pão de Açúcar não está colocando mais mercados para funcionar, e a taxa de lucro não aumenta, mas a cotação está aumentando, isso simplesmente não faz sentido. Pode continuar acontecendo por uma série de notícias, dizendo que eles firmaram alguns contratos, dizendo X, Y e Z, mas se no frigir dos ovos você não tiver um real aumento do número de lojas, um real aumento do número de vendas, a economia não vai acompanhar isso. Pode haver um aumento de cotação por alguns meses, mas pensando em longo prazo, anos e décadas, né, realmente a aposentadoria proveniente de ações, isso não vai trazer resultados. Então a alavancagem foi a grande responsável pela crise ter esse impacto tremendo, né? Pessoas que tomaram empréstimos para fazer aportes na bolsa de valores acreditando que haveriam retornos muito aumentados. Nessa época, então, houve essa grande crise e entrou como grande pensador nessa época o John Maynard Keynes, um economista inglês, que teve como saída para a recuperação econômica aumentar os gastos do governo. Então, ele incentivou que o governo dos Estados Unidos tivesse um grande gasto, e os outros países também, em obras de infraestrutura siderúrgicas, petroleiras, estradas, portos, e dessa maneira, com esses gastos, estimulasse a economia na contratação dessas pessoas para exercer essa mão de obra, na compra de insumos de diversas empresas e assim reaquecendo a economia. Os gastos governamentais dos Estados Unidos ajudaram na recuperação desse país que foi um dos mais afetados nesse momento. Claro que quando a Bolsa Americana sofre um impacto, o mundo inteiro recebe um pouco disso, mas lá foi o epicentro do problema. E algo que aconteceu muito semelhante nessa pegada foi no Brasil, na crise de 2008. Nessa mesma época, o presidente realizou uma redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, também estimulando o consumo na economia e gerando esse reaquecimento. Então, remover ou reduzir a cobrança de impostos também é algo que pode acelerar a recuperação econômica, tanto os gastos quanto reduzir a arrecadação. Tudo isso foi baseado numa percepção de uma curva, conhecida como curva de Phillips. Nela é percebido que, com o aumento da taxa de inflação, é esperada uma menor taxa de desemprego. Então, sabia-se que colocando mais dinheiro na economia, com gastos do governo, com dinheiro impresso, ou mesmo com uma menor arrecadação, uma inflação seria esperada. E é algo que ninguém gosta, os preços subindo com patamares extremamente acelerados. Contudo, haveria um preço a se pagar para ter essa taxa de desemprego menor. Mas aí que surge um problema. Você fazer esse estímulo econômico numa crise financeira é um remédio para você usar por um certo período. Quando você tem uma infecção e utiliza um antibiótico, é 7 a 10 dias que o médico passa. Existe um tempo de uso. E todo remédio tem a sua posologia. E esse estímulo econômico também deve ter. E o que houve na sequência é que o governo gostou disso, dessa tendência a gerar esse pleno emprego, reduzir a taxa de desemprego a custas de uma inflação mais alta. Mas tudo tem limite. A diferença entre remédio e veneno é a dose. E no futuro, passados 30 anos, com a continuidade desses gastos excessivos, surge uma nova situação que quebra a curva de Phillips, chamada de estagflação. É uma situação social em que ocorre concomitantemente estagnação, né, parada de crescimento econômico, aumento da taxa de desemprego e ainda assim inflação. A grande questão que fica é: Keynes estava errado, portanto? Eu acredito que não, pois ele jamais havia dito para haver uma continuidade nesses gastos. Ele dizia para que se fizessem esses movimentos apenas para acelerar uma recuperação, mas não manter esse estímulo por longas datas. Algo que gerou grandes discussões
no passar das décadas, assuntos que inclusive abordaremos trazendo como figura central Milton Friedman. Os gastos governamentais, eles ajudaram naquela época, na crise de 30, contudo, geraram inflação e instabilidade no longo prazo, pelo aumento, pela continuidade da utilização desses gastos excessivos, né? Outra coisa interessante de se observar nessas crises financeiras é a tendência ao momento de Minsky, né? Em homenagem ao economista Hypman Minsky, que percebe que durante essas fases de euforia existem inúmeros fatores que acontecem, empréstimos sendo feitos com maior quantidade, esperanças de retorno muito aumentado, né? Similares aos esquemas Ponzi, né? Esquemas em pirâmide. E tudo isso, essa facilidade de crédito, ela não corresponde ao que a economia realmente produz. E essa disparidade entre crédito fácil e economia real, em algum momento precisa ser corrigido, né? Então, durante os momentos de euforia financeira, de crescimento econômico, existem sementes do caos, existem plantas venenosas que começam a aflorar até que realmente surja uma crise. Na bonança existem sementes podres para gerar crises financeiras. E nós, como investidores, temos que perceber quando essa bonança começa a gerar euforia e, primeiramente, interromper nossas ações e, em segundo momento, aumentar a nossa reserva de oportunidade, algo que eu já falei em outros episódios. Então, a mentalidade de um investidor de sucesso, ela se trata de cultivar uma atitude anticíclica, em você perceber o movimento normal do que acontece e agir em um efeito oposto, perceber a euforia e se acalmar, perceber o desespero e agir. Isso é uma frase que está presente em muitos autores, desde Nassim Taleb, Howard Marks. Então, observe os movimentos que acontecem na economia como um todo e tente perceber para onde o barco vai e vá na direção contrária. Um grande abraço e até o próximo episódio dos Suplementos para Investir.